Mário, obrigado por encontrar um minuto no seu esquema aí. Me conta, o que você encontrou na CIP e o que você pretende fazer? Rony, obrigado pelo teu convite. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui. Se não tivemos tempo antes, vamos recuperar isso Vamos recuperar. ao longo do futuro. Eu estou na CIP. Primeiro, a minha raiz é da ARI, no Rio de Janeiro. Como o meu judaísmo é o judaísmo da ARI, que é muito parecido com o da CIP. E quando eu vim para São Paulo, a CIP foi praticamente a continuação da ARI, sem nenhum hiato, sem nenhuma diferença. Eu já sou ativista comunitário há muito tempo, como você mencionou, passei pela federação, e depois que eu saí da federação, o Marcos Lederman me convidou para ser o vice-presidente dele num mandato que recém foi encerrado. E nós começamos um projeto, naquele momento, que eu tenho total vontade e objetivo de dar continuidade. Esse projeto, na nossa opinião, e eu sou um forte entusiasta de uma visão compartilhada num grupo de pessoas que está atuando na CIP, é que a CIP tem uma combinação de uma oportunidade, uma obrigação e uma responsabilidade de ocupar um espaço estratégico na comunidade judaica nos tempos de hoje fabuloso, fantástico. Por isso que eu digo que é uma combinação de oportunidade com obrigação, que é servir de elemento de conexão com uma parte significativa da comunidade judaica, que por N razões, podemos nos aprofundar depois nisso, está desconectada, desligada e indiferente a qualquer contexto judaico. Hoje a gente fala, e a gente já falava isso no meu tempo de federação, talvez 2/3 da comunidade em São Paulo, dos 60 mil, fazem parte desse grupo de abandonadores da tribo. Não aparecem nem nos momentos mais sagrados da nossa vida judaica. Então nós achamos que a CIP é mais do que apenas uma sinagoga e ela pode e deve ocupar um espaço estratégico nesse contexto. Tanto assim que a gente fez uma brincadeirinha e disse assim, olha, a CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, a nossa definição é que ela tem a obrigação de congregar, o C de congregar, o I é de inspirar e o P de perpetuar. Então, se você quiser sintetizar todo o nosso programa, e tem lá 20 projetos e iniciativas que a gente está fazendo, tudo é para aumentar a capacidade de congregar, inspirando os judeus de São Paulo a entenderem a nossa posição entre o nosso passado que a gente traz e o nosso destino, que é inevitavelmente, na minha opinião, absolutamente conectado com essa história, e a perpetuidade disso. Eu acho que a gente tem 3 categorias de judeus nessa comunidade, isso não é a particularidade de São Paulo, é geral. Você vai encontrar um grupo que pensa que, apesar da gente ter passado 20 séculos sem o Estado de Israel, nós sobrevivemos. O judaísmo foi em frente, sobreviveu, chegou, então ele pode passar mais 20 séculos com ou sem Israel e todo mundo ligando pouco ou ligando menos a essa questão judaica. Teve sempre um grupo que levou esse negócio adiante nos piores momentos, então chegamos e chegamos. Okay. Então nós achamos legal, mas deixa andar que vai continuar. Tá. Tem um segundo grupo que pensa o seguinte, olha, esse negócio não é relevante para mim, eu não escolhi ser judeu, eu nasci judeu e achei que hoje, nos momentos da vida que nós estamos, isso não é necessário. Eu tenho outros interesses, outras motivações na vida, outros propósitos. E tem o terceiro grupo, no qual eu estou inserido, de pessoas que analisam esse fato histórico e acham que não, peraí, não é assim não. Nós chegamos até aqui como uma tribo persistente, insistente, resistente a todos os processos de destruição que nos vieram, aliás, tentaram nos destruir por alguma razão interessante, que a gente deveria pesquisar. Por que tanto esforço em destruir os judeus? Por que tanta necessidade de destruir os judeus ao longo de tantos séculos? A gente deveria, no mínimo, ter a curiosidade de entender onde está isso. Agora, não conseguiram, e eu acho que não conseguiram por razões muito relevantes, que nos levam a entender essa conexão entre o nosso passado e o nosso futuro. E a nossa história mostra que mesmo aqueles que optaram ao longo desses 20 séculos a abandonar, ignorar ou não dar nenhuma relevância à sua raiz judaica, foram parar nos lugares onde a gente viu, sofreram igualmente
os mesmos processos de perseguição, independente se eles eram de esquerda, de direita, do partido A, do partido B, religiosos ou não religiosos, interessados ou desinteressados. Eu queria te perguntar sobre oportunidade mais obrigação, mas antes disso nós vamos fazer uma parada para os comerciais. Nós estamos tendo a oportunidade de bater um ótimo papo, sempre curto, sobre a CIP com seu novo presidente, Mário Fleck. E ele mencionou no começo uma oportunidade aliada a uma obrigação que a CIP tem como uma comunidade liberal barra conservadora lá do passado. O que nós vamos fazer com isso? Então, o que nós vamos fazer com isso é super importante. Primeiro, a gente precisa entender que a CIP ela é uma sinagoga, mas ela é mais do que isso. Ela não é só um centro de liturgias e eventos espirituais e religiosos. Ela é um núcleo de conhecimento judaico. Ela tem rabinos e tem uma equipe de professores que dão as aulas de bar mitzvah, bat mitzvah e também outra conversão. Convivência, campo de estudo. Exatamente, colônia de férias dos movimentos juvenis. Isso abrange 500 crianças. E o nosso entendimento é que esse conteúdo precisa alcançar com mais intensidade uma maior parcela daqueles tais 2/3 que estão alheios. E também nós precisamos fazer um trabalho para aqueles que já estão dentro. Então eu vou te falar quais são a diferença dos dois grupos. Nesse grupo que tá, vamos dizer, fora, a gente precisa levar a CIP até eles. A CIP hoje está localizada num ponto espetacular, histórico de São Paulo, ali perto daquela confluência da Paulista, aqui com a Angélica, aqui perto, aliás. Sim. Mas se você na sexta-feira tiver do outro lado, tiver no Morumbi ou tiver no Itaim e quiser ir ao Kabbalat Shabbat, você vai levar 1 hora, 1h30. Então nós precisamos ir aos bairros. Então nós temos uma ideia de fato criar uma viabilidade para uma descentralização física sem prejuízo da sede central, que a gente quer inclusive fazer uma reforma, que é um prédio histórico espetacular. Mas a gente precisa levar a CIP para outros lugares. Muito bem. 2, a gente precisa também entender que no mundo que a gente vive hoje, o acesso a esse conteúdo judaico pode ser feito de forma digital. Então, os rabinos, por exemplo, que fazem cursos, ciclos de debates, palestras, 2, 3 vezes por semana, não precisa que as pessoas se desloquem até a CIP. Elas poderão, como já podem, a gente está fazendo esses testes hoje, você entra num link e no teu carro, no caminho de casa ou de um outro compromisso, você pode participar e assistir uma aula sensacional sobre filosofia judaica, sobre pensamento judaico, etc. Então, isso faz com que você possa alcançar de maneira digital, inclusive a comunidade de outras regiões, até do Brasil, e brasileiros que estejam no exterior. Agora, para lado de dentro também, que a gente não pode esquecer, nós acreditamos que os tempos modernos nos levam a uma demanda de um judaísmo relacional e não transacional. Qual é a diferença? O judaísmo transacional é aquele que o sujeito fala, olha, o judaísmo está aqui em algum lugar na minha lista de prioridades, aumenta quando chega o bar mitzvah, a colônia dos meus filhos, a escola, e aí ele faz uma transação que é comprar um serviço, pagar um casamento, pagar uma inscrição num curso, etc. Isso é um judaísmo transacional que não cria essa intensidade judaica que a gente quer fazer. O judaísmo relacional faz com que você se sinta membro, participante dentro. Então, se você é, por exemplo, um descendente de um fundador da CIP, já está na segunda e teus filhos também frequentam as colônias, você tem teus netos lá também, você tem 3, 4 gerações de continuidade de relacionamento com a CIP, você não deveria pagar por nenhuma transação, porque você já está vinculado à CIP. É claro que existe uma equação financeira e a gente espera que cada um com a sua capacidade, ao longo de todas essas gerações, faça a sua parte. Sim. Mas o judaísmo relacional é muito mais quente, é muito mais aquecido. O melhor exemplo dos tempos modernos é o Beit Chabad, que tem que ser respeitado pela sua capacidade de acolhimento
de percepção, relacionar. de relacionamento. Então nós queremos trazer relacionamento, queremos trazer mundo digital, acesso, distância, descentralização física, tudo isso em cima de um conteúdo fabuloso judaico. Mário, eu gostaria de continuar a conversar aqui uma meia hora com você, mas o programa só tem 26 minutos. Certo. Eu espero que esse aperitivo que o presidente da CIP deu para vocês sirva de incentivo para vocês darem uma olhada no que a CIP oferece hoje, irem lá participar de um Kabbalat Shabbat, porque existe vida inteligente fora da ortodoxia também. E eu lhe agradeço mais uma vez por ter nos dado a oportunidade de contar um pouco para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Rony. Espero ter outras oportunidades de aprofundar mais essa discussão. O pior que tem para o judaísmo é a indiferença e o melhor que tem é o debate, a discussão e o aprofundamento. Maravilha. Mosaico volta já já.